graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa
Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor. Estamos aqui essa noite para mais uma parte do nosso estudo bíblico através das redes. Eu espero que você esteja sendo ministrado por aquilo que tem sido ensinado. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração. Nós estamos já começamos semana passada tratando sobre o tema imitando a Cristo na tentação, e vamos, durante algumas semanas, mais especificamente 4 semanas, nós vamos falar sobre esse tema, a imitação de Cristo, né? Falamos quinta-feira passada, como eu disse, sobre imitando a Cristo na tentação. E hoje nós vamos falar sobre imitando a Cristo no esvaziamento. E aí então eu quero explicar um pouco sobre isso e comentar algo sobre isso para que você possa ser edificado, amém? Mas antes de nós orarmos e compartilharmos o estudo, como sempre eu quero te pedir que você compartilhe o link aí da nossa live, que você convide outras pessoas a participarem, que você chame os irmãos, né, que congregam junto conosco para estarem juntos, para que nós possamos ser edificados, irmãos. É um tempo em que nós não podemos, sob nenhuma hipótese, abrir mão da edificação, né? Não podemos abrir mão da possibilidade de sermos ministrados. São dias difíceis, e dias difíceis exigem de nós, exigem saúde espiritual de nós. E a saúde espiritual vem, claro, por muitos exercícios, entre eles a oração, a comunhão, mas também pelo estudo da palavra. Então, não abra mão de aprender, não abra mão de ser ministrado, não abra mão de refletir sobre aquilo que a Bíblia diz. Todas as vezes que eu venho aqui ensinar aqui, ou na igreja, ou no culto de domingo, a minha intenção é levar para você um conteúdo que eu julgo ser necessário, que eu julgo ser importante aí para a sua vida, algo que possa te levar a pensar um pouco mais sobre a fé cristã. Nem sempre nós conseguimos isso, nem sempre nós conseguimos transmitir da melhor forma possível o que nós gostaríamos, mas sim, existe todo um esforço nesse sentido para que você seja ministrado, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e ela possa ministrar o seu coração. Eu peço que hoje você me acompanhe nesse estudo e que você abra o seu coração para que Deus ministre a sua vida, tá bom, querido? E como eu disse, enquanto nós estamos aqui no começo ainda, convide pessoas para participar conosco dessa live. Eu só quero dizer uma coisa, o estudo da semana passada ele está na página da igreja, no YouTube, então se você não acompanhou, você quer saber, ouvir, ver o estudo, ele está lá à disposição, só você acessar que você vai ter as informações que foram compartilhadas, o estudo que foi compartilhado semana passada. Então eu não vou nem relembrar aquilo que foi dito semana passada, exatamente em função disso, que há uma possibilidade de você ver o estudo na sua casa aí, no conforto do seu lar, através do YouTube, ok? Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero te pedir para que você feche seus olhos e nós possamos orar juntos, queridos, para que Deus nos conduza nesse tempo maravilhoso que é de conhecer as Escrituras, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos essa noite de estudarmos a palavra do Senhor e sermos ministrados pela verdade do Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor me dê graça para comunicar, Deus, aquilo que precisa ser ministrado. O Senhor me dê sabedoria para isso. Eu oro também para que o Senhor ilumine a mente dos meus irmãos, para que eles possam entender a palavra e serem ministrados pela sua palavra, Pai, e que o resultado disso seja a glória do Teu nome, Pai. Nós bendizemos ao Senhor, exaltamos o Teu nome e colocamos esse tempo, Deus, diante de Ti e pedimos que o Senhor haja, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Eu quero começar esse estudo hoje lendo a palavra de Deus. Nós estamos, como eu disse, o tema da mensagem hoje é imitando a Cristo no esvaziamento. E eu quero ler com você Filipenses 2, de 1 a 7. E depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto, tá bom? Filipenses 2, de 1 a 7. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto comigo. Eu sempre aviso, a minha tradução é NVI, se a sua é diferente, né, pode dar uma mudança em algumas palavras, mas enfim, acompanhe a leitura aí onde você está, de Filipenses 2, 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Irmãos, esse texto, ele essencialmente fala sobre a vida comunitária na igreja. E Paulo, ele então, expondo a sua posição à igreja de Filipos, ele dá uma série de orientações que nós podemos ler do versículo 2 ao versículo 4, né? Bem claros aqui e que vão ser o motivo daquilo que eu vou abordar aqui essa noite. E aí então no 5, ele me parece, isso é o meu entendimento quando eu leio o texto, é que ele respalda aquilo que ele está falando, aquilo que ele está orientando para a igreja de Filipos, no exemplo de Jesus. Então, ele termina o versículo 4 e diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, então, ele vai falar qual que é a atitude de Jesus. E se depois que eu compartilhar, você pegar aquilo que eu compartilhar e aquilo que está no versículo 6 e 7, você vai ver que há semelhanças entre aquilo que está no versículo 2 e 4 e naquilo que está no versículo 6 e 7, tá bom? Então, olha só, ele coloca Jesus como padrão para a igreja. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou seja, imitem a Cristo. É sobre isso que nós estamos falando, sobre imitação de Cristo. Nós devemos ter uma atitude como a do nosso mestre. E aí ele fala que, embora sendo Deus, vivendo, né, juntamente com a Trindade, em unidade, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus então abre mão desta condição, por assim dizer, para habitar entre os homens. Aí o versículo 7 diz: mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Então o texto ele tem essas, vamos dizer assim, essas duas partes. Como eu disse, isso é uma compreensão que eu tenho do texto e que eu quero passar para você. O texto tem, por assim dizer, duas partes que se complementam. Paulo ele instrui a igreja sobre questões de ordem comunitária, de vida cristã comunitária, e aí então ele instrui e fala para eles: remete ao exemplo de Cristo, façam como Cristo fez, seja a atitude de vocês igual é a atitude de Cristo. E aí ele mostra qual é a atitude de Cristo. E em um determinado momento, no versículo 7, Paulo fala assim: Jesus
esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, eu gostaria de abordar esse tema hoje com vocês, baseado nesse texto, né? Sabemos que o ideal da vida cristã é a imitação de Cristo, como eu já falei no primeiro estudo. Neste texto, mais uma vez, nós nos deparamos com esta realidade, ou seja, somos estimulados a imitar a Cristo, nos esvaziando de nós mesmos. O esvaziamento ou a mortificação, você pode usar essas duas palavras, né? O esvaziamento, a mortificação, como forma de imitar a Cristo, nada mais é que a negação da nossa própria vida para um bem maior. Amém? Então, quando eu falo assim sobre se esvaziar, sobre se mortificar, eu estou falando sobre negar a nós mesmos em função de um bem maior. Foi isso que Jesus fez. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo para quê, irmãos? Para que ele pudesse cumprir o plano redentor. Então, ele faz algo pelo bem de todos. Então, quando eu me refiro a imitar a Cristo no esvaziamento, eu estou dizendo que nós precisamos nos negarmos quem somos, negarmos a nossa própria vida, sempre pensando num bem maior. Eu não estou falando anular a nossa vida, preste muita atenção. Eu estou falando sobre negação e mortificação. Eu estou falando sobre esvaziamento. E isso não tem a ver com anulação propriamente dito. E nós precisamos compreender como essa dinâmica pode acontecer na nossa vida à luz desse texto que nós acabamos de ler. Vocês sabem, eu foco muito na questão da vida comunitária da igreja. Eu ainda continuo acreditando que a vida comunitária de uma igreja local é fundamental. Eu acredito que nós não podemos abrir mão da dinâmica da vida local, porque ela nos propõe várias possibilidades de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Dentre essas várias possibilidades que a vida cristã nos propõe, é exatamente uma dessas, imitar a Cristo no esvaziamento, imitar a Cristo na mortificação de nós mesmos, na negação das nossas próprias vidas em função de um bem maior. Vocês conseguem entender até aí? Até aí está tudo bem? Então vamos continuar, até porque se não estiver tudo bem, você não tem como responder e eu não tenho como saber se você entendeu, não é verdade? Mas então vamos continuar. Essa é a introdução que eu queria deixar bem claro para você, né? Por que eu estou falando sobre esvaziamento e como isso se encaixa dentro de um contexto comunitário. E aí, claro, nós precisamos sempre ressaltar a importância da vida comunitária, como ela cria uma dinâmica espiritual necessária para que a gente possa crescer, para que a gente possa a cada dia ser aperfeiçoado em Cristo. E Paulo vai trazendo aqui princípios que vão norteando a nossa vida, que vão nos levando, né, que vão nos proporcionando a graça de nos esvaziarmos, a graça de nos mortificarmos, a graça de negarmos a nossa própria vida em função de um bem maior. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu sempre digo, não tem como esgotar um assunto desse num estudo só. Ele tem muitas vertentes, mas eu estou trabalhando dentro de uma e espero que ela ministre e abençoe a sua vida e você possa entender como é importante esse aspecto na vida cristã, que é a imitação de Cristo no esvaziamento. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com você aqui algumas características do esvaziamento citados por Paulo aqui. Amém? Vamos lá para o versículo 2. A primeira característica que eu quero ressaltar para você do esvaziamento é que quando nós nos esvaziamos, nós aprendemos a valorizar a unidade. Amém? Olha o que o texto bíblico diz.
versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está falando de unidade da igreja de Cristo, da unidade da igreja local. Me parece, depois eu até vou falar um pouquinho sobre isso, mas essa igreja ela enfrentava um problema sério de partidarismo e de divisão. Então Paulo ele fala que é importante essa vida comunitária. Então nós queremos nos esvaziar, nós precisamos valorizar a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo precisa ser valorizada, sabe por quê, irmãos? Porque ela é uma afronta ao individualismo. Esvaziamento, mortificação, negação da nossa própria vontade passa pela unidade. Por quê, irmãos? Porque a unidade, segundo Paulo diz aqui, ela está baseada no amor. Ele coloca aqui, deixa eu pegar, ele não é bem nessa sequência, né? Mas eu anotei nessa sequência. Ele diz assim: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, unidade é baseada no amor. O amor, ele é o amor fraternal, aquele que se dedica ao outro. A unidade também fala sobre uma mesma forma de pensar. E quando nós nos referimos a uma mesma forma de pensar, modo de pensar, nós não estamos falando sobre o mesmo modo de pensar institucional. Viver em unidade não é estar debaixo da mesma ideologia, vamos usar essa palavra, que ela está um pouco desgastada ultimamente, mas deixa eu usar essa palavra para você entender. Não significa você viver debaixo da mesma ideologia denominacional ou teológica. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós mantemos o mesmo modo de pensar, e o nosso modo de pensar deve ser orientado pelo quê, irmãos? Pelas Escrituras. São as Escrituras que moldam a nossa mente. E aí ele continua, né? Fala sobre que nós devemos ter o mesmo espírito ou a mesma alma, dependendo da tradução da Bíblia aí, espírito e alma, ou seja, os nossos corações devem estar aliançados uns com os outros. Os nossos ternos sentimentos precisam estar envolvidos uns com os outros. E ele fala numa mesma atitude. E quando ele fala numa mesma atitude, ele está se referindo à vida comunitária, irmãos. Ele não está falando sobre padronização. Então, preste muita atenção aqui no que eu quero dizer. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar, mas é mais ou menos assim. Nós precisamos imitar a Cristo. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Tem uma música bonita que fala, né? Eu me esvazio de mim. Eu não conheço a música toda, mas deixa eu tentar. Não vou me lembrar. Agora não vou me lembrar. Mas tem uma música que fala, eu me esvazio de mim. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar, né? Da religiosidade, de tudo que me afasta de ti, enfim. Então, se nós queremos nos esvaziar, se nós temos o desejo real de andar pelo caminho da mortificação, por um bem maior, Deus coloca diante de nós a comunidade. Porque esse texto é escrito para a comunidade, para a igreja local. E colocando diante de nós a comunidade, é interessante que Deus coloca diante de nós uma comunidade imperfeita. Eu vou falar depois sobre isso, mas já insisto, Filipenses tinha um problema com partidarismo e vanglória, mas enfim, é uma comunidade imperfeita. E então Paulo ele nos remete não para fora da comunidade, mas para dentro dela. É interessante que em momento algum nas Escrituras, por assim dizer, nós somos chamados a sair da comunidade local e sim estar nela. Você pode até não concordar, você pode até ser uma boca de denúncia, uma voz de denúncia dentro da comunidade, da igreja de Cristo, né? da vida comunitária. Mas nós não somos chamados para sair da vida comunitária, e sim estarmos nela.
Por quê, queridos? Porque eu insisto, Deus na comunidade cria dinâmicas, meios e caminhos para confrontar quem nós somos e nos leva a esse caminho de esvaziamento. Uma das características do esvaziamento foi esse primeiro que eu li. Nós começamos a aprender a mortificar quem somos, a nos esvaziarmos de nós mesmos, à medida que nós aprendemos a valorizar a unidade. Unidade do corpo de Cristo, como eu disse, ele é uma afronta ao individualismo. E é importante dizer que quando nós falamos em unidade, nós não estamos falando em padronização, irmãos. Nós cremos em unidade na diversidade. Nós não falamos em padronização, porque a padronização, a massificação, ela não é boa, ela é doentia. Se você chegar numa instituição religiosa, uma comunidade local, onde todos se parecem, todos têm praticamente a mesma expressão, falam do mesmo jeito, pensam igual, provavelmente aquela igreja não é uma igreja saudável. Provavelmente aquela igreja ela tem problemas sérios no sentido de lidar com o processo da unidade. A unidade que se manifesta na diversidade dos irmãos. E Paulo deixa bem claro, então, ele fala assim, o que eu quero pedir para vocês? Eu continuo no primeiro ponto, tá, irmãos? Completem a minha alegria, tendo um só modo de pensar. Ou seja, qual é o modo de pensar da igreja, irmãos? É a Escritura. O que está na Escritura, na palavra de Deus, é. O que não está na palavra de Deus não é. Né? Existe até um dilema aí recente, né? Se a palavra de Deus é ou contém, se as Escrituras são ou contém a palavra de Deus, né? Esse dilema surgiu recentemente aí em função de algumas falas de uma pessoa aí conhecida, afirmando que Jesus é a chave hermenêutica, né? Para que você compreenda a Bíblia. Na verdade não é. A Bíblia é a sua própria chave hermenêutica. A Bíblia se interpreta por si mesma. A Bíblia ela possui em si mesmo a revelação de Deus. Entende, irmãos? Então, quando nós falamos da mesma forma de pensar, nós remetemos as pessoas às Escrituras. E aí, diante das Escrituras, iluminados pelo Espírito Santo, as pessoas podem entender como lidar com a realidade da unidade. Amém? E aí, então, é claro, vão haver diferenças de opiniões em coisas secundárias e que nós precisamos passar por cima delas em função da unidade. Aí Paulo continua, o mesmo amor, ou seja, unidade sem amor não é unidade. Não existe unidade sem amor. Porque amor pressupõe sacrifício, fraternidade, e sem isso a unidade é só uma palavra, ela não existe. Ela é irreal. É muito difícil nós falarmos, por exemplo, hoje em unidade das igrejas evangélicas brasileiras, quando nós sabemos que isso é uma mera falácia ideológica. Não existe isso. As igrejas competem entre si. É um fato. É difícil reconhecer isso como pecado da igreja, mas nós devemos nos arrepender. E eu sou igreja e eu devo me arrepender da mesma forma. Aí Paulo continua falando aqui. O mesmo amor, um só espírito, ou uma só alma, ou seja, os nossos sentimentos, o nosso coração precisa estar interligado. Nós precisamos ter um coração voltado para o irmão, para a realidade do outro, entende? Um coração mais sensível, mais amoroso, mais quebrantado para com o outro. E aí ele fala assim, uma só atitude. Ou seja, a atitude qual é? A atitude que se manifesta na comunidade. Nós não somos todos iguais, somos diferentes, mas eu tenho certeza que quando valorizamos a unidade do corpo de Cristo, quando valorizamos a vida comunitária, você pode ter certeza, Deus usa a vida comunitária, a unidade do corpo de Cristo, para quebrar quem somos, e nos levar a uma vida de esvaziamento, em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer... A primeira característica aqui do esvaziamento é
valorize a unidade. Amém? O segundo que eu gostaria de citar aqui essa noite é: rejeite o clamor do seu ego. Essa é mais uma característica do esvaziamento. É a capacidade que nós possuímos, dada pelo Espírito Santo, de rejeitar, de dizer não aos apelos do nosso ego. Versículo 3. Versículo 3. Só um minutinho. Versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Eu vou tentar explicar esse versículo para você. Nós, queridos, precisamos lutar contra os impulsos da nossa alma que nos conduzem a essa ambição egoísta, como é dito aqui no texto. Ambição egoísta, nesse contexto, tem muito a ver com partidarismo. Foi o que eu disse lá no comecinho do estudo, porque era um problema enfrentado por essa igreja. Havia uma semente de divisão, um espírito faccioso que pairava no ar. Então, uma das coisas que devem ser deixadas de lado é esse partidarismo, ou essa ambição egoísta. E aí continua o texto dizendo assim: nada façam por ambição egoísta ou por partidarismo, ou por vaidade, ou por vanglória, ou por glória própria. E interessante que partidarismo e vanglória andam juntos, né, irmãos? Muitas vezes nós somos impulsionados pelo espírito de facção, espírito faccioso. Quando eu digo espírito faccioso, estou falando de um demônio necessariamente. Estou falando sobre uma conduta facciosa, porque atrás desse espírito faccioso existe um sentimento, um desejo de uma glória que a nós não pertence. É a vanglória, entende? É uma glória vã, é algo que não nos é pertinente. Então, quando nós falamos em rejeitar o clamor do nosso ego, nós estamos falando que nós temos que abrir mão desses impulsos que são pecaminosos. E quem é espiritual vai discernindo essas coisas, vai abrindo mão disso. Olha, irmãos, para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Depois eu vou continuar aqui, porque tem uma segunda parte interessante nesse texto aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus usa a comunidade para que nós sejamos confrontados. E para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. E na comunidade, Deus nos leva a rejeitar qualquer atitude egoísta, o clamor do nosso ego. E nós, seres humanos, somos profundamente tentados a sermos conduzidos por uma ambição egoísta, ou por partidarismo, e também por vaidade ou vanglória. E isso causa muitos males dentro da igreja. Isso causa muitos problemas dentro da realidade local. Então, qual é a orientação de Paulo? Abra mão disso. Nada façam em função disso. Deixem de lado esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade. Como você consegue fazer isso, irmão? Indo para a presença do Senhor e orando. Porque eu posso dizer com toda certeza, se você se acha muito bom, você não é. Se você olha para o irmão e se julga melhor do que o irmão, eu vou te dizer, você não é. Se você se acha no direito de dividir a igreja, você está errado. E se você for para a presença do Senhor, você vai descobrir que isso não está em conformidade com a vontade de Deus. Esse é o grande desafio do esvaziamento. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós só conseguimos enxergar aquilo que é pertinente a nós. Por isso há margem para partidarismo, para essa ambição egoísta, né? Ou seja, aquilo que é importante para mim, então eu tomo partido porque é importante para mim, entende?
Se é importante para mim, eu tomo partido. E por isso que há margem para a vaidade. O que é a vaidade? É a vanglória. É o desejo de receber uma glória que nós não merecemos. E Deus tem que arrancar isso de nós. Então você quer viver uma vida de mortificação, rejeite o clamor do ego. Vá para o seu quarto e ore e fala: Senhor, me quebra, em nome de Jesus. E Deus vai te quebrar, se você assim permitir. E vai te fazer uma pessoa melhor do que você é hoje. Amém? Aí o texto continua. O texto continua e diz assim. Tem umas pedrinhas de gelo aqui, eu dou uma mastigada, tá, irmãos? Desculpa aí. Fala assim, nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, aí, vírgula, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Então, a orientação bíblica não para apenas no fato de você não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Vai além. Diz que você precisa revestido de humildade, considerar o seu irmão superior a você mesmo, porque foi isso que Jesus fez. A orientação bíblica é que consideremos o nosso próprio superior a nós mesmos. Isso não significa negação total de quem somos, mas o reconhecimento das virtudes do outro, mais às vezes do que as nossas próprias virtudes. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Paulo orienta que nós nos revistamos de humildade e consideremos o outro superiores a nós, ele não está querendo que você se revista de um espírito de coitadismo. Não é disso que Paulo está falando. A Bíblia trata da igreja de Cristo e tem a intenção de formar uma comunidade local equilibrada, saudável. Vitimismo não cabe na igreja. Da mesma forma que a vanglória ela é demoníaca, o vitimismo também é. Então, considerar o outro superior a você não é você se autodepreciar. Não é você se dizer assim, nossa, como eu sou uma droga de pessoa. Não, querido. É você, na verdade, olhar para o outro e perceber as virtudes e os valores que você encontra no outro. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Então, você tem qualidades, você tem virtudes. Quem deve ressaltar as suas qualidades e virtudes na maior parte do tempo? Não é você. Quem precisa fazer isso, se necessário for, são as pessoas que estão à sua volta. É uma prática espiritual, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui não diz respeito à bajulação. Não diz respeito qual que é a palavra? É bajulação. Não diz respeito à bajulação. Diz respeito a uma atitude espiritual. De nós aprendermos a honrar os irmãos. De aprendermos a reconhecer no outro a manifestação da presença de Deus. De olharmos para o outro e percebermos que eles têm virtudes que às vezes nós não temos. De olhar para o outro e reconhecer, não apenas de reconhecer dizendo, olha, ele é legal, mas até mesmo falar para essa pessoa que ela de fato é uma pessoa que abençoa a sua vida. Essa relação de nós olharmos para o outro e percebemos a virtude do outro, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, quebra essa coisa de nós nos acharmos bons demais. Eu quero que você olhe para mim de novo e eu vou te falar, você não é bom como você acha. Cara real. Pelo amor de Deus. Hoje está cheio de pombo dentro da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Cheio de gente com peitinho estufado. Ou melhor, está cheio de Chester na igreja. Que tem o peito mais estufado que o pombo ainda por cima. Porque se você não viu um Chester, você sabe. Ele tem um baita de um peitão. Entende, irmãos? Entende o que eu quero dizer?
Não estou falando de você se autonegar, não estou falando de você se depreciar, não estou falando de você se vitimizar, porque isso também é demoníaco. Eu estou falando de você ter a capacidade espiritual de exercer, de ter uma compreensão correta a respeito do outro. Não bajular o outro por interesse próprio, mas ver o outro e reconhecer as virtudes e que muitas vezes em algumas áreas ele é superior a você. Como isso é importante no convívio da igreja e como isso quebra a nossa alma e como isso nos leva a um caminho de mortificação. Por quê? Porque bate de frente com a nossa soberba. Por isso Paulo fala, humildemente, o oposto de humilde, né? O oposto de humildade é soberba, irmãos. Vocês entenderam? Está escrito aqui nas Escrituras. Então, eu quero encerrar esse ponto dizendo o seguinte, nossa atitude ególatra, ou seja, essa adoração que nós temos por nós mesmos, precisa ser combatida, irmãos, porque não existe espaço para dois deuses em nossas vidas. Preste atenção nisso. Eu vou encerrar o segundo ponto, então no terceiro, dizendo isso para você. A egolatria, ou seja, a adoração de nós mesmos, é pecado. E Deus deixa claro, não há espaço na nossa vida para dois deuses. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro, que nós reconhecemos como Senhor das nossas vidas. Amém? Então, por isso é necessário nós nos esvaziarmos. Por isso é necessário nós rejeitarmos todo o clamor do nosso ego. Porque toda hora ele vai bater na porta tentando mostrar, você é bom, você é o cara, você é melhor que aquele outro. Está vendo aquele que está cantando lá na frente? Você canta muito melhor que ele. Está vendo aquele que está pregando, aquele pastor Zé Ruela está pregando lá, aquele bagudinho esquisito, careca? Você sabe muito mais que ele. Está vendo aquele irmão que está ali dançando, aquela irmã que está dançando? Não sabe dançar coisa nenhuma. Se eu for lá, eu dou um show. Quantos de nós somos tomados por sentimentos como esse, irmãos? Esse pastor não sabe aconselhar, ele não entende nada de igreja. Quantos de nós somos tomados por sentimentos como esse, irmãos? E aí nos perdemos na vanglória, nos perdemos no partidarismo e não nos esvaziamos. Não seguimos o modelo de Cristo, não imitamos a Cristo e saímos derrotados desse jogo. Amém? E por último aqui o versículo 4. Eu acabei de fazer uma coisa aqui que às vezes eu faço. Eu estou acostumado a ler em celular, não precisa. Estou acostumado a ler em celular, então o celular é touch screen. Você vai com o dedinho, né? Eu fui aqui com o dedinho na minha Bíblia de papel, vai vendo. Isso é sinal que a quarentena já está afetando a minha capacidade emocional. Brincadeira, irmãos. Mais ou menos. Então, eu estou falando sobre esvaziamento e estou colocando isso dentro de um contexto comunitário. Falei primeiramente que uma das características do esvaziamento é valorizar a unidade. Segundo é rejeitar o clamor do seu ego. O terceiro que eu queria colocar é que o esvaziamento produz um espírito de doação. O esvaziamento produz um espírito de doação. Versículo 4. Então, olha o que o versículo 4 diz, irmão. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Então, existe uma instrução aqui bem interessante. Paulo está falando, cuida do que é seu. Seja zeloso com o que Deus colocou na sua mão. Seja um bom mordomo dos recursos, dos bens, da provisão, da providência
zele pela providência divina na sua vida. Ele está falando isso, né? Fala assim, cuide cada um não somente dos seus interesses. Ou seja, significa que é importante sim a gente cuidar dos nossos interesses, daquilo que está à nossa volta. Então, quando eu falo em esvaziamento, eu não estou falando que você tem que ser negligente com relação às coisas que estão sob a sua responsabilidade. Não estou dizendo isso. Né? Eu estou falando que, na verdade, o esvaziamento produz um espírito de doação, e eu vou explicar. Mas é importante você entender, você tem uma família, a sua família é a sua prioridade. Eu quero aqui fazer um comentário. Quem me conhece aí há muito tempo sabe. A minha família é mais importante para mim que o meu ministério. É claro que quando eu falo isso, na verdade eu estou falando dentro de uma perspectiva assim, de como nós fazemos escalas, né? Mas na verdade eu não penso na vida assim, eu penso nela como um círculo. Uma coisa complementa a outra, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Um círculo em que sentido? Tudo se completa, né? Deus no centro de tudo e todas as outras coisas se completando, né, entre si. Eu não acredito em dicotomias, eu não acredito em uma vida que é colocada em caixinhas e que a gente puxa a caixinha do ministério, caixinha da família, caixinha disso, caixinha daquilo, entendeu? Eu acho que tudo é uma coisa só e pronto. Não tem como separar a nossa vida familiar da nossa vida ministerial, da nossa vida social, da nossa vida financeira, de nada. Não tem como a gente separar do nosso emprego, de nada. Tudo é uma coisa só. Mas o que eu quero dizer é interessante. Paulo fala aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses. Eu estou pegando só a primeira parte do versículo para dizer uma coisa que eu acho complicado. Eu percebo que muitas vezes a família, a nossa família de sangue, esposo, esposa, filhos, eles ocupam às vezes, ficam em segundo plano em detrimento de outras coisas, como por exemplo o ministério, como por exemplo o trabalho. Isso é um problema. Quantos pastores acreditam que estão cumprindo a segunda parte do versículo, quando diz assim, mas também dos interesses dos outros, mas estão negligenciando a primeira parte do versículo. Eles cuidam da igreja, mas não cuidam da família. Isso é coerente, queridos? Não há a menor coerência nisso. Então nós precisamos entender que isso é um somatório. Não dá para você separar essas coisas, mas fica aí uma instrução que é óbvia, né? É claro, quantas pessoas já falaram isso? Só que não adianta falar e os problemas continuarem acontecendo e a gente vê o reflexo disso nas famílias, por exemplo, pastorais, que é um problema sério hoje. Então, o pastor precisa cuidar da sua família. A quarentena, irmãos, para muitos parece um sacrifício. Por quê? Porque não estão acostumados a viver juntos. Não estão acostumados a lidar com os filhos, com a esposa. Está acostumado só a ficar com os outros. Aí a quarentena é um inferno mesmo. Aí a última coisa que você quer é ficar em casa, mas você não pode sair direito, não tem muito para onde ir. Mas quando você ama a sua família, a melhor coisa que tem é você ficar em família. Essa é real. Então, cuidar dos nossos interesses, das nossas coisas, por assim dizer, é importante. Só que Paulo, ele estende o entendimento bíblico. Ele estende o princípio para que nós não venhamos a nos perder. Porque quando a gente se preocupa apenas com as nossas necessidades, com os nossos interesses, nos tornamos pessoas ruins. Nos tornamos pessoas de alma cebosa. Tinha um filme antigo que fazia referência às almas cebosas. Se você não conhece, procura no Google que você acha, tá bom? Tom também é cultura. Não é disso que Paulo está falando, irmãos. Paulo ele fala sobre cuidar dos seus interesses, mas ele estende o conceito dizendo, mas também dos interesses dos outros. Fomos chamados, irmãos,
para sermos doadores e não apenas recebedores. Vocês entendem? Lembre-se, é melhor dar do que receber. Nossos interesses pessoais não podem estar acima dos interesses dos demais. Esse era o princípio que permeava a mentalidade, o coração da igreja primitiva quando ela decidiu dividir tudo. Ela pensou, cada um pensou no seu próprio interesse, mas também no interesse do outro. Eu vou fazer aqui uma crítica social e que eu posso estar equivocado. Irmãos, pare para refletir no mundo que nós estamos vivendo. É assim, eu preciso falar isso porque eu sou pastor, eu tenho responsabilidade de falar da Bíblia, mas falar da realidade. Você consegue perceber que o mundo entrou em colapso e que o sistema econômico, financeiro, o modelo pelo que esse mundo foi construído não está dando conta mais da realidade? Aí você me pergunta, é verdade, né? Mas você me pergunta, pastor, mas por que disso? Você acha que é por causa da pandemia? Não, a pandemia só externalizou isso, queridos. Eu já falei lá atrás e continuo insistindo. As pessoas pensam que só existe pobreza agora. Tem um tanto de gente desesperada. Como que eu vou ficar sem desemprego? Como que eu vou ficar sem emprego? As pessoas, como é que eu vou pagar minhas contas? Sabe por que elas estão preocupadas? Muitas delas, não vou julgar todas, muitas delas, porque agora chegou nelas. Mas até 2018 existia uma estatística da ONU que dizia que nós tínhamos em torno de 3,5 bilhões, repito, 3,5 bilhões de pessoas vivendo abaixo da linha de miséria. No Brasil, nós temos 3 milhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema miséria. Sabe o que significa? Vivem com menos de R$145 por mês. Aí eu te pergunto, o problema é de agora, irmãos? É a pandemia? Ou esse problema já vinha corrompendo a alma humana por esse desejo de lucro desenfreado, cada um olhando o seu, cada um buscando o seu, cada um se interessando apenas por aquilo que é propriamente seu? O que eu mais vejo hoje é assim, se eu não fizer, ninguém faz por mim. E isso na boca de crente, tá? De cristão, desculpa, de crente, sei lá. Gente, que loucura é essa que nós estamos vivendo? Se ninguém fizer por você, se eu não fizer, ninguém faz por você, providência esquece, né? Providência divina esquece. Visão comunitária esquece. Pensar no outro esquece. E nós estamos cheios de pensamentos do mundo, cheios de concepções carnais que foram sendo socadas na nossa mente ao longo de anos, e agora nós estamos perguntando por que o mundo está assim. O mundo está assim, irmãos, porque o ser humano é egoísta. O mundo está assim porque o ser humano não pensa só no seu próprio interesse. Os interesses pessoais estão acima dos interesses dos demais. O mundo está assim porque a igreja não foi a resposta necessária para essa sociedade. Eu sei que falando isso, eu não sou ninguém e sou uma voz perdida no meio da multidão. Não interessa, eu pelo menos tenho minha consciência tranquila do que eu estou falando. A igreja deveria ser ponto de referência. O que ela se tornou? Ela se tornou empreendimento. Irmãos, tem misericórdia. Agora, você pode aceitar isso e falar assim, tá certo, não, esse pastor está falando uma grande bobagem. Tudo bem, irmãos. De fato, para mim não vai mudar nada, porque eu tenho já a minha convicção estabelecida. O texto diz aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós estamos falando sobre ampliar a nossa visão e perceber o mundo à nossa volta.
Há quanto tempo, queridos, o mundo já está gemendo e nós não estamos vendo? Há quanto tempo tem pessoas ao seu lado passando necessidades e você nunca se importou? Irmãos, às vezes é difícil você arrumar uma carona para o irmão que está, num dia de chuva, para o irmão pegar um outro irmão levar. Desculpa, vou repetir. Às vezes é difícil você conseguir que o irmão que tenha carro leve o outro num dia de chuva até o ponto de ônibus ou até a sua casa. Porque afinal de contas ele tem que chegar rápido em casa para ver o Fantástico. Não, isso não acontece, né? Isso não acontece, eu estou falando bobagem, eu estou sendo aqui uma pessoa exagerada. Beleza. Vá para o seu quarto de oração e ore e pergunte para Deus. Se Deus falar alguma coisa diferente disso, então aí eu gostaria de te ouvir, tá bom? Então, quando nós falamos sobre espírito de doação, nós estamos falando sobre essa entrega, não pensar apenas em nós, mas olharmos para os outros. E tirar os olhos de nós mesmos implica em percebermos a necessidade do outro. As necessidades materiais, as necessidades espirituais e as necessidades emocionais, amém? Eu não estou aqui só falando sobre necessidades materiais, eu até citei um exemplo de necessidades materiais, mas eu estou falando de um conjunto. Então, cada um cuide não somente dos seus interesses. Eu tenho interesse de ter uma vida material equilibrada, uma vida emocional saudável e uma vida espiritual fervorosa. Isso é um desejo pessoal. Mas eu também preciso cuidar que os meus irmãos tenham a mesma coisa e me esforçar para que isso aconteça. Amém? Então, esvaziamento produz espírito de doação. Cuidar uns dos outros é sinal de esvaziamento. Amém, irmãos? Então, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Quando você se doa, você deixa um pouco de lado os seus interesses para olhar para o todo. E aí, eu quero concluir dizendo algumas coisinhas aqui. Nosso tempo está quase estourando aqui já. Que aí, por isso que eu digo para você que o texto, ele complementa um pouco do que está dito. Diz assim, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, ou seja, preservando a unidade, que é a Trindade, o Deus triuno, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, ou seja, ele abre mão, ele se esvazia, ele nega a si mesmo, ele rejeita qualquer possibilidade de se colocar numa outra posição, senão aquela que ele deveria exercer aqui na terra. Então, ele rejeita. Inclusive, a tentação, semana passada, quando eu falo tentação, você percebe que várias vezes ele foi tentado para sair dessa posição onde ele está morto para si mesmo e vivo para a vontade de Deus. E o texto continua, né? Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Ou seja, Cristo nos deu o exemplo de doação. Amém? Então, por isso que eu acredito que esses textos se complementam e eu acredito que é muito importante a gente entender isso. Hoje eu falei sobre espírito, sobre imitando a Cristo no esvaziamento. Eu quero encerrar dizendo algo. Queridos, nós não podemos produzir consumidores de religião cheios de si mesmo. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para formar discípulos para Cristo. Ou melhor, para alcançar discípulos para Cristo. Quem tem discípulo é Cristo. Nem eu nem você temos discípulo. Quem tem discípulo é Cristo. Nós somos ferramentas usadas por Ele para conduzir pessoas ao discipulado de Cristo. E o nosso papel não é formar consumidores de religião, cheios de si mesmos e vazios de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te ajude e Deus me ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu quero orar por essa palavra
peço que você feche seus olhos e vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Eu sei, Deus, que muitas coisas podem ser ditas e podem gerar como eu posso dizer, Deus? Pode gerar conflitos interiores, pode gerar Deus, um sentimento de inquietação, mas eu sei que a palavra do Senhor existe para nos inquietar e nos transformar. Eu oro para que essa palavra, de alguma forma, Deus, ajude os irmãos a compreenderem o chamado que nós temos em Cristo. O chamado para imitar o nosso Senhor. Deus nos ajuda, em nome de Jesus. Eu preciso disso. Eu não me coloco isento da necessidade de me esvaziar. Eu me coloco dentro, pedindo e clamando ao Senhor, misericórdia, Deus, para que nós possamos ser um povo que agrada ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não saia da live antes de nós terminarmos aqui. Vai aí para vocês alguns avisos importantes, né? Eu sempre reforço, porque período de quarentena é muito louco, né? Se você está em casa, né? A gente se perde um pouco no tempo e nos horários e nos dias, né? Às vezes a gente acha que é segunda, mas é terça. A gente está todo mundo meio assim, né? Então, só para lembrar você, esse estudo, nós vamos postá-lo no YouTube. Você terá acesso a ele pelo YouTube. E ele também, se eu não me engano, fica no Face, né? Então você também pode acessar pela página do Face. Compartilhe esse link para outras pessoas, tá, irmãos? Porque outros podem ser ministrados também. Domingo, sábado, nós temos a reunião dos adolescentes. Eles estão com um projeto bem legal, viu, irmãos? Eles estão filmando, né? Chama Eu Curto, não é isso, Gabriel? Isso mesmo. E cada um está falando sobre um louvor, uma música cristã que eles gostam e o porquê eles gostam. E isso tem sido uma forma de nós envolvermos os nossos adolescentes aí nesse tempo. E tem sido bem legal. Está sendo publicado lá no Instagram. E você pode então entrar lá no Instagram da igreja ou só dos adolescentes. Dos adolescentes. Dos adolescentes da Comunidade Redenção. E ver lá o que tem sido feito, tá bom? Eu creio que você vai ser ministrado pela vida deles. Nós continuamos aí na perseverança de enviarmos a você o devocional diário. Se você não está na linha de transmissão e quer receber o devocional diário toda manhã, você entra em contato comigo, tá bom? Salva o meu número no seu celular, entra em contato comigo, eu salvo o seu número, te coloco na linha de transmissão, então você começa a receber o devocional diário para que possa ser mais uma ferramenta para a sua edificação pessoal, em nome de Jesus. A Elza está me apontando alguma coisa ali. A gente vai reforçar no devocional as pregações. A Elza tem procurado reforçar nas devocionais as pregações, tá? Então é isso que nós temos feito. Até para que você entenda, aqui em casa a gente é um time, tá, irmãos? Então cada um faz uma parte, né? Então, para a gente dividir as tarefas, né? O Gabriel nos ajuda com a parte aqui de filmagem, edição, outras coisas que precisam ser feitas, ajuda o pessoal dos adolescentes. A Elza tem feito as devocionais diárias, eu estou aqui na ministração, tanto eu como a Elza também estamos ministrando as pessoas na medida das necessidades que vão surgindo, e assim nós vamos trabalhando, tá bom, queridos? Espero que você tenha sido abençoado por esse estudo e peço a você que você tome muito cuidado, tá, irmãos? Respeite aí a quarentena, se você pode, é claro. Se você faz parte do serviço essencial, não tem como fazer isso, mas se você não faz, respeite a quarentena. Esse assunto não é brincadeira, é sério. A pandemia ainda é um problema a ser controlado e contingenciado. Então eu sempre insisto nisso. Nós temos problemas que virão em decorrência disso, mas a pandemia ainda é um problema a ser contingenciado e nós queremos preservar a vida. Então
Se você pode, fique em casa. Se você for sair, use máscaras. As máscaras de pano contribuem, ajudam bastante. Não são as ideais, mas ajudam bastante. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia que a gente sabe que também é fruto de subnotificação, tá? Ou seja, de exames que estão represados. Nós tivemos 407 mortes no Brasil, o maior número de mortes em um dia. Porque tem muito exame represado, os dados estão subnotificados. Nós temos muito mais contágio do que tem sido dito e muito mais mortes do que tem sido dito. Não porque esses dados estão sendo escondidos, é porque não tem capacidade de testagem. Não há, a estrutura não está dando conta do que está acontecendo. Isso é uma realidade no Brasil e em muitos outros países, tá bom? Então por isso a coisa é séria, não brinque com isso, tá? Tome cuidado. Zele pela sua vida, e não só pela sua vida, mas pela vida dos demais, porque você pode ser também um vetor de contaminação, ou seja, você pode se contaminar e contaminar a outros. Prudência sempre é necessária, tá bom, queridos? No mais, que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, cheio da graça, da unção e do poder do Espírito Santo. Nós amamos vocês, queremos o bem de vocês e estamos aqui perseverando para que vocês possam continuar sendo ministrados pela igreja em nome de Jesus, tá bom? Deus os abençoe.